Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como fazer uma planilha para controle de recibos para emissão de recibos. Perfeito? Ela vai permitir tanto você imprimir ou gerar em PDF um único recibo, que vai ser em duas vias, ou então uma lista de recibos, tá? Então a empresa ela tem uma necessidade de gerar uma lista de recibos, por exemplo, para pagar seus funcionários no final do mês. Então você pode apertar um botão, ele vai gerar essa lista de recibos automaticamente. Pode ser tanto por PDF, como eu disse, ou pode ir direto para a impressora, tá bom? Então a gente vai saber como a gente pode automatizar isso utilizando o VBA e vendo como essa ferramenta é tão útil para a gente, tá bom? Antes de mais nada, já vou pedir que você que não é inscrito no canal se inscreva, clique no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva. A gente tem novas aulas toda semana, tá? Também deixe seu like, isso nos ajuda demais, perfeito? Vamos à nossa aula então. Bom, então tá aqui a nossa planilha de recibo, ela já, como você pode notar, ela já tem uma formataçãozinha aqui, né? Não tem nada demais aqui, eu coloquei algumas coisas com células mescladas, né, para poder colocar o texto todo, coloquei aqui os valores, e nós temos os campos, né, e coloquei uma forma em volta dele, uma forma, né? Desenhei aqui uma forma em volta dele, um retângulo aqui, vim em formas e desenhei, tá bom? Usando isso aqui. Tá, fora isso eu vim aqui e coloquei também essa caixa de grupo aqui em cima, tá? Que você vai encontrar aqui na guia desenvolvedor, ok? Você pode vir aqui e colocar aqui essa caixa de grupo, ok? E depois é só escrever em cima, tá? Para não demorar muito, ficar muito extenso esse vídeo, por isso que eu fiz dessa forma, que a gente tem muita coisa para fazer aqui, tanto de fórmulas, como também questão de VBA, ok? Então a primeira coisa que a gente tem é uma lista de dados, onde a gente vai ter as informações aqui, onde você tem o número do recibo, que você pode colocar o número que você quiser, pode até usar uma fórmula para você pegar o próximo, né? Pegar o número da linha, menos 1, por aí vai. O valor, tá? O valor do recibo. Recebemos de, correspondente a data, ok? O nome, o CPF ou o RG, o documento, né? E o endereço, ok? Os campos que são necessários, então, para o nosso recibo, perfeito? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar que a gente vai automatizar isso e como é que a gente vai mudar os dados do nosso recibo. Bom, o de baixo é um espelho do de cima, certo? Então aqui em cima a primeira coisa que eu vou colocar é o número do recibo. 1, por exemplo. Esse número a pessoa vai poder digitar ou o próprio Excel vai preencher, perfeito? Esse segundo, ele vai buscar os dados a partir do número do recibo, perfeito? Então para isso nós vamos usar o nosso velho PROC-V mesmo, tá? Então PROC-V, abre parênteses, valor procurado, esse valor aqui, aonde ele está procurando esses dados. Então aqui a gente está usando uma tabela, perfeito? Então como a gente está usando uma tabela, pode selecionar os dados todos assim, ele vai aparecer aqui como tdados, tá bom? Aqui no PROC-V, como a gente quer a segunda coluna, então eu vou dar um ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero que ele encontre o valor exato, perfeito? Se ele não encontrar, eu quero que apareça 0, então eu vou botar um se erro, abre parênteses, e no final, ponto e vírgula 0. Ok? Então ficou assim. Essa é a nossa fórmula base que a gente vai utilizar em vários pontos aqui. Ok? Então mudou aqui, ele vai mudar automaticamente ali. Ok? E aqui a única coisa que nós temos é uma formatação que foi feita, né? Para ele ficar bonitinho assim, só usei o formato aqui de moeda. O segundo ponto que a gente vai trazer é recebemos de. De quem que a gente recebeu, então? Nós recebemos aqui da empresa fictícia, tá? Então para isso nós vamos também fazer um PROC-V. Eu vou começar de dentro para fora as fórmulas para ficar mais fácil para você ver como você pode utilizar fórmulas que contenham fórmulas onde você vai ter mais de uma função, né, de uma forma fácil. Então por isso eu vou começar de dentro para fora, poderia escrever tudo de uma vez sim, mas eu vou começar de dentro para fora as fórmulas para ficar mais claro para você, tá, como você pode construir. Valor procurado, então eu vou pegar esse aqui e vou travar, ponto e vírgula, da onde eu estou procurando, tdados, qual é a coluna, terceira coluna, ponto vírgula 0, porque eu quero exato do Enter, tá? Então ele já trouxe a informação. Mas e se a empresa tivesse digitado assim? Certo? Eu gostaria, por exemplo, que ela ficasse maiúscula, ok? Então a gente pode fazer isso também. Antes disso, eu vou colocar vou botar um maiúsculo, então, primeiro. Abre parênteses e fecha parênteses no final. Então isso tudo que eu tenho aqui ele vai virar maiúscula, mesmo que aqui esteja escrito dessa forma, ok? Seja minúsculo ou maiúsculo, tanto faz ou mesclado. E vou botar um se erro, porque se ele não encontrar nada, eu quero que ele fique, então, vazio. Perfeito? Então tá ali Acme,
nós temos aqui o valor, e agora nós temos a quantia D. Aqui na quantia D nós temos uma questão interessante, porque esse texto aqui, ele é por extenso, tá? Então como é que a gente faz para pegar um texto por extenso? Como é que a gente coloca um texto por extenso no Excel? Não tem fórmula pronta para isso, tá? Não existe fórmula pronta para isso. Tem sim um VBA que foi feito para isso, tá bom? Você vai achar na internet, mas aqui nós temos ele pronto. Então essa aqui é a função, tá vendo o tamanho dela? Eu não vou nem explicar muito. Function extenso, function essa aqui. Então deixa eu pegar todas aqui para a gente colocar lá e depois eu explico um pouco. Vou copiar todas essas fórmulas e vou vir aqui na nossa planilha. Essa aqui é a planilha de base que eu estou usando, tá? De onde eu copiei essa informação ali, que é o meu gabarito, vamos dizer assim. Essa aqui é a tua planilha. Imprimir lista de recibos Excel limpo. Ok? Vou clicar aqui em inserir módulo, tá? E nesse módulo onde eu criei, eu vou colar esse texto que eu tenho aqui. Esse texto está disponível, essas funções, né, estão disponíveis no guia do Excel, tá? No link na descrição. E aqui você tem a função, funções próprias globais, vamos dizer assim que a gente chama, né? São funções próprias que você pode utilizar dentro do Excel. São funções criadas dentro do VBA, que você mesmo pode criar. Tem várias assim feitas dentro do Excel, dentro do guia do Excel. Então essa aqui é F extenso, ela vai passar por esses textos todos aqui, onde ele vai montar, então, vai verificar como escrever por extenso um determinado valor, tá bom? Aqui são funções auxiliares, tá? Que são chamadas por dentro daquela função ali. Tanto que ele está como private, ou seja, podem ser usadas apenas ali. Perfeito? Você tem aqui private, função pluralizar, tá? E myReplace, ok? Então a função por extenso funciona dessa forma. Como você pode notar, ela tem vários parâmetros, tá? Então você tem aqui F extenso, onde você vai receber como parâmetros o número, opcional se é fração, opcional a unidade no plural, tá? Se ele vai vir em maiúsculo ou não, tá? Unidade milhares, e assim vai, tá? Ele tem várias opções aqui que você pode alterar e ele vai mudar aqui. Mas nós vamos chamar só ele como F extenso, para mostrar para você. Vou fechar aqui, tá? Tinha dado Alt F11 para ir lá, ou você pode vir aqui em desenvolvedor Visual Basic, tá? E se você não tiver a guia Visual Basic, basta você clicar em qualquer lugar aqui, personalizar faixa de opções, marca ele aqui, e você vem aqui embaixo e marca essa guia desenvolvedor para aparecer ali, tá bom? Então agora nós vamos chamar a função F extenso, que a gente acabou de criar ali. Igual F extenso. Você nota que ela já aparece aqui na lista de funções. Inclusive ela aparece como fx, para dizer que é uma função mesmo, tá bom? F extenso, qual é o valor que nós queremos por extenso então? Esse valor aqui, correto? Vou dar um F4, fechar parênteses e dar um Enter. O que aconteceu? Ele já apareceu ali, 4.359,9. É assim que a gente quer? Não, a gente quer ele como valores, né? Como valor numérico. Então, como é que a gente passa para ele aqui? A gente vai passar da seguinte forma. Você vai vir aqui, F extenso, F9. Você vai dar um ponto e vírgula, vai passar como real. Eu vou passar direto, porque são os parâmetros que eu estou deixando vazios, tá? E aqui eu vou botar como reais, tá? Então aqui a moeda no singular e a moeda no plural, tá? Que ele recebe como parâmetros. E depois, por último, você vai botar 4 ponto e vírgula, 2, 3, 4, e vai passar 0 aqui, ok? Vai dar um Enter, e ele vai aparecer assim para você, R$ 4.350,59. Exatamente, perfeito. A gente ainda pode aplicar a função, o maiúsculo nele, né? Pode ser por maiúsculo aqui, por dentro dele, tá? Unidade maiúsculo. A unidade está com maiúsculo, que ele vai botar o primeiro maiúsculo, e aqui a gente vai chamar aqui, então, como maiúscula. Opa. Maiúscula. Abre e fecha parênteses no final e dá um Enter e pronto. Tá ali. R$ 4.350,29. Perfeito? Então basta você aplicar essa função da forma como eu mostrei aqui para ele fazer isso. Continuando então, de novo, PROC V de novo, PROC V. Abre parênteses, o valor que nós estamos procurando é F9, F4. E agora a gente vai selecionar nossa tabela, nossos dados. E agora com a informação que eu quero aqui, é o correspondente a, então seria 1, 2, 3, 4,
.4.0, fecha parênteses ao Enter, tá? Correspondente, então, à prestação de serviços. Vou botar aqui um maiúsculo, e vou fechar, e vou botar um se erro, abre parênteses, e vou passar um vazio se ele não achar, tá bom? E daqui passando, então, está mudando tudo automaticamente. Todos são para prestação de serviço, então fica tudo assim mesmo, ok? A assinatura é vazio mesmo. O nome a gente vai aplicar também, no caso, a prestação de serviços, tá? No caso, o que a gente tem ali, o nome está passando aqui, prestador de serviços 1, tá? Vamos pegar a mesma coisa, igual se erro, abre parênteses maiúscula. Tá vendo como fica um pouco mais difícil, né? Mas também não fica dificuldade também nenhuma, só você decorar e pensar como é que você está digitando. Mas vê como é bem mais fácil você pegar de dentro para fora para ir fazendo. Valor procurado F4, ponto e vírgula, vou pegar até dados então, ok? Vou dar um F4 para travar, e a coluna que eu quero então vai ser o nome, vai ser a coluna 6, 6.0, fecha parênteses, tá? Fecha maiúscula, fecha o aspas duplas para o erro, para esse erro, tá? Então ele chamou ali o prestador de serviços 3, ok? O próximo que a gente tem então é o CPF CNPJ, tá? Ok, então agora a gente vai colocar o CPF RG igual para QV, abre parênteses, valor procurado é esse aqui, ponto e vírgula, onde nós vamos procurar então, aqui, ok? Você não precisa, detalhe, você não precisa selecionar tudo, tá? Eu estou fazendo assim para ficar mais fácil você entender que eu estou puxando até dados, tá? Ou selecionando a tabela toda. Então você quer aqui a coluna do CPF RG, que está na coluna 7. 5, 6, 7. 7, 0. Fecha parênteses, dá um Enter. Está ali o nosso número, ok? A formatação dele foi feita desse jeito aqui, ó. 000, daí, ponto, e por aí vai, tá bom? Essa aqui é a formatação do CPF. Perfeito? Você pode fazer também com a função texto. Se você quiser com CNPJ, dá para fazer uma melhorada até nisso, ok? Para que veio abrir parênteses, valor procurado é esse aqui. Aonde eu estou procurando é na Tdados, tá? E agora eu quero a 8. 8.0, fecha parênteses, dá um Enter. Tá bom? Então está feito aqui. Lembre sempre de botar de travar as células, tá? Mas está tudo pronto. Então quer dizer, o nosso recibo já está pronto, que ele está mudando de acordo com o que eu digito aqui. Perfeito? Então tá bom. Agora a gente vai fazer... faltou uma coisinha aqui, ó, que é o texto, né? Para dizer o dia em que foi feito esse pagamento aqui. O dia em que foi feito o pagamento. Então como é que a gente faz isso? Você vai fazer assim. Igual, eu quero a cidade de Joinville, certo? E agora eu vou colocar assim. Vírgula, e-comercial para concatenar. E vou juntar ele aqui com o dia. F3, então eu quero pegar esse dia aqui. E... tá? E-comercial, texto, para a gente converter, então, por exemplo, pegar aqui o mês, pegar o formato dele, tá? Vou pegar aqui, então, mês, ponto e vírgula, 1, 2, 3, 4, para ele botar o texto do mês por extenso, fecha parênteses, e-comercial, parênteses, fecha, ano, tá? Então eu estou pegando esse texto aqui, estou juntando ele para eu colocar cidade Joinville, vírgula, a data que foi feito, tá? Um E aqui de, por exemplo, março de 2021. Dá um Enter. Então tá ali, Joinville, 23 de março de 2021. Ficou faltando espaço. Beleza, só vim aqui, dá uma arrumadinha e beleza, tá? Então eu usei uma concatenação aqui com o e-comercial, a função texto, para eu poder puxar essa informação aqui automaticamente e mudando aqui. É claro, a informação automaticamente vai mudar lá embaixo também. Ok? Aqui eu coloquei a função hoje, onde eu vou trazer a data do dia atual. Perfeito? Legal. Então, ok. Agora a gente vai fazer, então, a função para imprimir e para gerar em PDF. Ok? Como é que a gente faz isso? Lembrando, aqui embaixo ele só está espelhando de cima, tá? Eu só botei o igual, tá? E pegando lá de cima. Se tiver vazio, então vazio. Se não... pegando ali. Se bem que como eu já botei o CIEL lá, não tem problema nenhum. Então eu só botei um igual ali em cima e ele está pegando todos os dados do de cima e espelhando ele igualzinho. Perfeito? Para você tirar um recibo em duas vias. Ok? Então quando se for imprimir, ele já vai sair assim, ó.
Ok? Perfeito? Legal. Agora então vamos fazer a parte de imprimir e gerar em PDF. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos dar um Alt F11 aqui, tá? A gente já tem essa parte aqui onde a gente vai fazer então o texto por extenso, né? E agora a gente vai fazer a parte da impressão. Ok, então aqui a gente já tinha os textos aqui em cima, né? Das funções que a gente criou antes. E agora eu vou criar uma nova. A primeira que eu vou gerar aqui é que a gente precisa saber aonde a gente vai gerar os PDFs, né? Aonde, em que pasta que a gente vai gerar o PDF. Para isso, nós vamos usar uma função onde vai selecionar então a pasta, tá? Para identificar qual é a pasta onde nós vamos guardar essa informação, ok? Para isso nós vamos criar uma função então que nós vamos chamar de public e vamos chamar aqui de function lf selecionar pasta, abre e fecha parênteses, as string, tá? Então essa função ela vai retornar a pasta, vai retornar o local da pasta que vai ser selecionada, tá? Se você não tem muito conhecimento ainda com relação ao VBA, não se preocupe, tá? Nós temos também o nosso curso que vai desde a lógica de programação, desde o zero no VBA, que pode te ensinar demais, tá? Você pode aprender a fazer não só essas automações, como qualquer outra que você precisar dentro do Excel, tá? E principalmente aqui a gente não vai ver nem gravação de macro, né? A gente vai direto pelo código, tá? Lembrando que a gente sempre tem que pensar que a VBA é uma linguagem de programação. Logo eu vou fazer então uma videoaula falando introdução ao VBA, uma videoaula gratuita, tá? Onde a gente vai falar mais sobre o VBA, tá bom? Mas nessa aula a gente só vai aplicar direto o conhecimento do VBA, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma variável do tipo FileDialog, tá? Que é onde a gente vai chamar então solicitando a pasta, tá? Nós vamos chamar a biblioteca do Windows, onde ele vai perguntar qual é a pasta onde você quer gerar os seus arquivos em PDF, ok? Para isso vai fazer esse seguinte código: set fdlg igual application.fileDialog, FileDialog, abre e fecha parênteses, FileDialog type, dois pontos igual, MSO folder picker, tá? Então tem aqui o file picker, folder picker, dialog open ou save as. Então ele está perguntando qual é o tipo de janela que nós queremos abrir. Nós queremos usar então o dialog folder picker, que é para pegar a pasta que nós estamos selecionando, tá? Então ele vai pegar isso aqui, vai abrir a pasta, tá? Nesse momento, e vai gravar aqui o caminho todo da pasta nessa variável, ok? Então ele vai pegar aqui, vai retornar a pasta selecionada. Então if fdlg, que é o nome da nossa variável, ponto show igual a -1, ou seja, não selecionar nada, então faz uma coisa, se não, faz outra. Então, se ele não achar, se ele selecionar, na verdade, se der -1, ou seja, selecionou, retornou alguma informação, então você vai colocar aqui lf selecionar pasta igual a fdlg ponto selected items. Então, a primeira pasta que ele selecionou, no caso é uma só mesmo, que a gente quer saber o caminho, tá? Se não, message box, não foi selecionada nenhuma pasta, ok? Vamos ver se isso aqui funciona. Você pode chamar direto, dá um F8. Então aqui ele não faz nada, ele só criou o objeto. E aqui é que ele vai chamar, vai dizer assim, ó, qual é a pasta que você quer? Eu quero essa pasta aqui. Vamos dar um OK aqui. Ele vai retornar aqui, vai retornar qual é a pasta. Ele encontrou, né? Teve uma pasta e botou nesse texto, retornando na função. Tá ali, ó, o caminho. Se eu tivesse chamado essa função, era isso que ele ia fazer. Chamar o caminho todo, né? Chamar a pasta onde você quer guardar o caminho, né? Que você quer guardar os seus arquivos em PDF. E ele ia retornar, então, esse texto. E caso não encontrasse nenhuma pasta, se eu não selecionasse nenhuma, ele ia dizer que não foi selecionada nenhuma pasta. Dei aqui, saí então, perfeito? E agora a gente já pode prosseguir então com a geração dos dados, ok? Agora a gente vai chamar uma nova função. Essa aqui é uma função, nós vamos criar um procedimento public sub ls gerar atual, abre e fecha parênteses,
Então, nós estamos criando agora uma função, um procedimento para gerar, para imprimir ou gerar em PDF somente o recibo atual. A pessoa vai lá e vai digitar, eu quero o recibo 1, 2, 3. Então, ele vai trazer os dados com o PROC-V e ele vai deixar pronto para poder imprimir ou gerar em PDF. Para isso, nós vamos usar um parâmetro aqui, que nós vamos chamar de LFL, imprimir as boolean. Esse parâmetro vai ser passado se eu quero imprimir ou se eu quero, então, gerar em PDF, tá? Então, se for true, ou seja, eu quero imprimir, e se for false, então eu quero gerar em PDF, ok? End sub, e tá ali. Percebeu que o código sumiu? Na verdade é porque eu estou usando essa opção aqui embaixo, tá? Onde ele vai deixar o código somente que eu estou trabalhando naquele momento. Vou dar um tab aqui, tá? Para ele fazer a indentação. E aqui eu vou colocar então. Primeira coisa, eu vou verificar se eu tenho que selecionar, se eu vou gravar esses dados em uma pasta, ou seja, eu vou gerar em PDF ou se eu vou imprimir. Então a primeira coisa é essa, tá? Então para isso nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu criar uma variável aqui, din lstr pasta as string, que é onde ele vai guardar o caminho da pasta. If lfl imprimir, que é aquela nossa variável aqui, nosso parâmetro que a gente tem ali, for igual a false, then, então a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que pegar e achar a pasta onde a gente vai gravar essas informações e vai gerar os PDFs. lstr pasta igual a lf, selecionar pasta, que foi aquela função que a gente acabou de criar, perfeito? Então a gente vai fazer aqui, if lstr pasta igual a vb no string, ou seja, não encontrei nada, ou seja, ele não selecionou a pasta, então, end if, eu quero que ele saia então, tá? Então, essa parte do código está verificando, né, está mandando ele procurar a pasta, no caso, se ele tiver passado como gerar, imprimir false, ou seja, não imprimir, seja, gerar PDF, então está mandando selecionar a pasta, tá? E se ele achar a pasta, se ele não achar a pasta, então cai fora. Senão ele vai ter guardado essa informação do caminho da pasta aqui embaixo, nesse local aqui, nessa variável que a gente vai utilizar. Perfeito? Primeira parte. Segunda parte, nós vamos verificar se a gente quer imprimir ou se nós queremos gerar em PDF. Então a gente vai fazer o seguinte, if lfl imprimir igual a false, then else end if. Perceba que eu já gosto de deixar tudo pronto, essa estrutura. Eu aprendi lá quando eu estava no comecinho do curso técnico, o primeiro curso técnico de programação que eu fiz, que é sempre melhor você já deixar pronta a tua estrutura. E daí depois você só preenche aqui as cláusulas, tá? Então é uma dica que eu dou aí. Então tá, a primeira parte que a gente vai fazer então é a impressão, a parte onde a gente vai fazer a exportação em PDF. Ou seja, se não for para imprimir, então gera em PDF. Como é um texto um pouco grande, tem 4 linhas, eu vou pedir licença e vou copiar e colar, tá? Que vai ser muito mais fácil para a gente. Então, ActiveSheet, ou seja, a nossa planilha atual, ponto, export as fixed format, tá? Então, esse aqui é onde você vai ter a exportação do formato em PDF, tá? Estou dizendo o type dele, tá? Formato em PDF. Todo esse texto, todo esse código, toda essa planilha está gratuita lá no Guia do Excel. Pode baixar na descrição, tá? Que eu estou explicando como é que funciona. E file name, onde ele vai guardar, perceba que ele está pegando a string pasta, str pasta, e estou concatenando aqui com o recibo.cells, que é o nome que eu botei aqui, ó. Aqui, quando eu coloquei aqui recibo.cells, eu estou me referindo ao nome aqui, eu vim aqui e mudei em name, cliquei aqui na planilha, aqui, mudei para recibo, tá? Então eu estou passando recibo.cells, e aqui nesse caso, eu estou passando a linha 11, coluna 5. Quem é a linha 11, coluna 5? Linha 11, coluna 5. Então eu estou guardando com o nome da empresa que eu tenho ali. Alt F11 para voltar. Ponto value, então, value 2, ponto e ponto PDF. Então esse aqui é o caminho completo do arquivo. Pasta, nome do arquivo, que a gente viu lá agora, e aqui ponto PDF, tá? Então aqui a qualidade dele, incluído aqui properties, ignorar print areas false e open after publish false, ou seja, você podia até abrir o PDF depois de gerado, então se bota false. Então tem todos esses parâmetros que já estão configurados aqui normalmente, para ele gravando então um a um, ok? Nesse caso aqui a gente está gravando somente o atual,
Depois a gente vai fazer um loop para gravar todos. Agora a gente vai imprimir então. Como é que a gente faz para imprimir? Active Window, tá? .selected sheets, .printout, ok? Copies é a quantidade de cópias que eu vou gerar, no caso 1, ponto vírgula, collate, 2 pontos igual a true, vírgula, e aqui eu vou juntar duas linhas. Para juntar duas linhas você usa dá um espaço e usa o underline, ok? E aqui você vai colocar ignore print áreas, 2 pontos igual a false, tá? Não é para ignorar as áreas de print. Perfeito, está pronta aqui a nossa parte de imprimir somente o atual. E agora como é que eu chamo ela? Consigo chamar direto? Não, não consegue. Por quê? Porque ela tem um parâmetro, tá? O parâmetro que a gente colocou. Ó, tô dando F8, eu não consigo imprimir direto. Para isso a gente vai criar novas funções que a gente vai chamar ela aqui, passando então esse parâmetro. Por exemplo, eu vou criar uma aqui, ó, public sub ls gerar atual PDF, abre e fecha parênteses. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar aquela função que a gente aquele procedimento que a gente acabou de criar, tá? O ls gerar atual. Ok? Perfeito? Deixa eu achar o nosso PDF aqui. Tá aqui. ls gerar atual, tá? Que é onde a gente vai chamar. E aqui, como eu estou passando para gerar em PDF, então eu vou botar false, tá? Porque eu não vou imprimir, correto? E para não imprimir, eu vou botar false, ok? E agora eu vou também fazer um para imprimir. Public sub ls gerar imprimir atual, ou imprimir atual, fica melhor, né? Imprimir atual, abre e fecha parênteses, ls gerar atual, e aqui nesse caso eu vou passar como true, ou seja, eu quero imprimir mesmo, tá bom? Então tá aqui, nós criamos duas funções, uma para imprimir e outra para gerar em PDF, ok? Vou até pegar essas duas aqui, que elas estão no meio aqui, eu vou colocar lá embaixo, mais organizado, tá bom? Então gera em PDF e gera atual, imprime atual, ok? Então vamos lá, vamos fechar aqui, vamos fazer aqui. Você pode vir aqui em desenvolvedor e pode criar um novo botão, tá? E vou colocar dentro desse botão aqui, um imprimir e um gerar em PDF, somente o atual, ok? Desenvolvedor, você pode vir tanto por aqui, ou você pode também fazer os botões normalmente com uma imagem, tá? Também vai funcionar normal. Eu botei aqui, ele já perguntou o que eu estou querendo fazer. No caso, eu quero imprimir atual, vou pegar somente dessa pasta de trabalho. Perceba que eu só consigo mexer naquelas duas, tá? Porque elas estão como públicas e não tem parâmetros. Imprimir atual, vou dar um OK. Que eu vou mudar o nome dele, atual, tá? Vou clicar sobre ele, Ctrl, e vou arrastar. E ele já cria um novo aqui, perfeito? E aqui eu vou botar todos. Aliás, atual também. Que no caso um é para gerar em PDF e o outro é para imprimir, perfeito? Esse aqui nós vamos alterar então, atribuir macro, botão direito, gerar atual em PDF. Pronto, perfeito? Vamos testar agora para ver se está tudo bem. Você vai clicar aqui em atual. Ele está perguntando então qual é o caminho onde eu quero guardar essa informação, tá? Temp. Vou criar um aqui, PDF, e vou guardar aqui dentro, tá? Nesse caminho aqui. Vou dar um OK. Vamos ver se ele gerou em PDF lá então. Eu não coloquei mensagem, né? A gente pode colocar uma mensagem no final para dizer que terminou. Está aqui então a nossa empresa fictícia ME. E está aqui o nosso recibo gerado em PDF. Perfeito? Se eu clicar em imprimir, como não tem impressora, tá vendo ali que ele já apareceu, ó, imprimindo? Ele está tentando salvar em PDF também porque é a impressora que eu tenho, tá? Qual é a diferença? Ele ia ficar pedindo o caminho um a um. Por isso que não adianta você vir aqui e colocar em gerar PDF quando for impressora, que daí ele vai ficar perguntando o caminho para todos eles, tá? E ainda pede o nome, olha. Teste, tá? Ele também vai gerar normal, nesse caso aqui, tá? Imprimiu. Fosse na impressora, ia para a impressora. Ok, agora a gente vai fazer então um procedimento para a gente imprimir todos de uma vez, tá? Porque esse seria mais interessante para a gente aqui. Você vai dar um Alt F11,
Vamos para cá de novo. Pode fechar essa parte ali embaixo. E agora a gente vai criar, então, uma função, um procedimento para ele imprimir todos. Public sub ls gerar todos. Abre e fecha parênteses. By val lfl imprimir, que nem a gente tinha feito antes, né? As boolean. Ok? Enter, deu. Aqui eu vou clicar nesse botão para a gente exibir somente esse procedimento, tá? E agora a gente vai fazer então um procedimento para a gente imprimir todos de uma vez, perfeito? Para isso, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente fazer um tratamento de erro, um error go to tratar erro. Tudo isso lá no curso você aprende do zero, tá? Do zero. Aprende tudo com relação ao procedimento, a funções, variáveis, como programar mesmo, porque lá ele vai ensinar lógica de programação, não só para você ficar copiando códigos da internet ou gravando macros, tá? Então vai ensinar do zero, tá? Por isso eu recomendo muito. Eu deixei o curso aqui embaixo, Domínio Excel, que você vai aprender, você ganha 3 cursos, na verdade, Excel básico, avançado e lógica de programação em VBA, onde você vai poder criar esse tipo de aplicação aqui e muitos outros, muito mais complexos até. Tá? Então aqui você tem o tratamento de erro, vou botar um sair, vou botar um tratar erro, tá? Perfeito? Então aqui no tratamento de erro, a gente vai botar uma mensagem, dizer que aconteceu alguma coisa, houve um erro na impressão, vírgula, VB critical, perfeito, tá? E eu vou mandar ele sair, vou ir para o sair, tá? Porque ele sempre tem que passar nesse caminho aqui, perfeito? Application.screenUpdating igual a true, exit sub, tá? Então esse procedimento aqui, se der erro, ele vai cair aqui, vai mostrar a mensagem de erro, vai mandar para o sair, vai voltar como estava antes, que é um negócio que eu vou fazer agora, para desabilitar ele ficar piscando a tela, tá? E esse aqui é o exit sub, onde ele vai sair. O screen updating, ele vai então desabilitar aquela questão de você já deve ter visto algum código VBA por aí, para ele ficar piscando, que ele fica tentando, fazendo interações, né? Então a gente desliga isso. Application.screenUpdating igual a false. Perfeito? Desligou. Agora, o próximo passo que a gente precisa é saber aqui, a gente está querendo imprimir todas essas linhas, perfeito? Todos os dados dessa linha, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, você tem aqui o 1, escrevemos que vai digitando assim 1, clica em gerar. 2, gera também. 3, gera também, tá? Então ele vai passando por todos que tem na lista aqui. Se tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, e pegando por esse número do recibo que nós temos aqui. Como é que a gente faz isso, então? Voltando para cá, a primeira coisa que a gente precisa saber é quantas linhas a gente tem na nossa tabela. Como é que a gente faz isso, né? Então você vai colocar aqui total linhas. Vou declarar as variáveis primeiro. Din e total linhas, que é a variável onde a gente vai guardar o total de linhas que nós temos, as long. Din e linhas, tá? Que é o controle que a gente vai usar ali embaixo para saber o total de linhas, que a gente vai guardar o total de linhas ali, que a gente vai usar de novo. Din e as long, que é o nosso controle do loop, tá? E din lrng, que é onde a gente vai guardar o range, né? Esses dados aqui da nossa tabela. Nós vamos jogar toda essa tabela para dentro do VBA para depois só trabalhar ali, para não ficar indo lá e voltando o tempo todo. Isso vai dar uma performance muito melhor nesse código, tá? Tem um vídeo que eu fiz a respeito de técnicas, 10 técnicas para você deixar o teu VBA mais profissional e mais rápido, tá? Eu recomendo muito esse vídeo. Vou deixar na descrição ali também para você, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa, então, a gente precisa saber o total de linhas. E total linhas vai receber, então, igual dados, que é o nome da nossa tabela, nossa planilha que nós temos aqui. Eu nomeei ela aqui como dados, aqui já. Se não tiver nomeado o teu, coloca aqui o nome dela. Dados.cells, tá bom? House.count, vírgula 1, ok? Abre, fecha parênteses. Ponto end, abre e fecha parênteses. xl up, ponto how. Perfeito? Então, perfeito. E aqui dados também. Então, aqui nós estamos pegando cada uma daquelas linhas ali. Está pegando aqui dados.cells, está pegando a quantidade de linhas que nós temos ali no house, né, nas linhas lá.
e end.xlup_how. Então ele vai lá embaixo, ele faz isso, ó. Ele vem aqui na última linha, vem para baixo e faz seta para cima para você saber a quantidade de linhas. Porque pode ter algum dado vazio no meio assim, por isso que não foi contado simplesmente. Alt F11, pega a quantidade de linhas então. Agora eu vou setar aquele intervalo, rng igual a dados.range, abre e fecha parênteses. Onde começa o meu range de dados que eu quero a informação? Começa aqui. E eu só quero esses dados aqui, certo? Começa isso aqui. Então eu vou pegar aqui de A2 até A e total linhas, tá? E total linhas. Então aqui eu estou passando esse range de dados, essas informações aqui, é como se eu tivesse copiado isso aqui para dentro dessa variável, exatamente o que ele faz, tá bom? Para isso agora a gente precisa saber a quantidade de linhas que nós temos aqui, perfeito? E linhas igual a lrng.house.count. Agora sim, a gente precisa saber a quantidade porque a gente vai fazer o loop nesse lrng, que é diferente da gente fazer um loop no range que a gente tem lá fora, tá bom? I vai ser igual a 1, porque nesse range ele começa no 1, não vai ser pelo A2, e sim ele vai ter uma... É como se ele tivesse pego isso aqui e copiado para esse local assim, tá? Para ficar mais claro, ele vai começar no 1, perfeito? É isso que ele faz quando ele copia para dentro do VBA e seta uma variável, um objeto de range, perfeito? Agora então a gente está iniciando a variável que é o nosso contador aqui, o nosso i, e agora a gente vai imprimir, vai verificar se nós vamos imprimir, vamos gerar a pasta, vamos gerar o arquivo em PDF. Para isso, como a gente fez antes, a primeira coisa é a gente saber se a gente vai ter que perguntar a pasta. If lfl imprimir igual a false, then else, then and if, né? Não vou botar o else porque nós vamos precisar sair se não tiver selecionado. Não, tá certinho. And if, tá certo. O else é por dentro, tá certo. Então aqui você vai colocar o string da pasta, din lstr pasta, que é onde ele vai guardar as strings, str pasta, lstr pasta, vai ser igual então a lf selecionar pasta, ok? If lstr pasta igual a vb no string, then exit sub, ok? Então se ele não achar, ele cai fora daqui, se ele não tiver selecionado nenhuma pasta, ok? Se não, ele vai ter guardado nessa variável aqui, perfeito? Isso se a nossa variável não for uma impressão em si, uma geração de PDF, geração de PDF, perfeito? E agora a gente vai fazer o for, então a gente vai fazer o loop e a impressão. Para isso nós vamos fazer o seguinte, for i igual a 1, 2 e linhas, que é o total de linhas que nós temos, tá? E aqui nós vamos colocar next i, perfeito? Então nós temos aqui, nem precisaria ter botado esse i igual a 1 aqui em cima, porque ele já é colocado aqui, ó. For i igual a 1 até a quantidade de linhas que eu tenho ali no nosso range. Então a gente vai fazer a impressão ou a gente vai fazer então a geração dos arquivos. Para isso a gente vai fazer então o seguinte. Eu vou até pegar aqui, ó, que vai ficar mais fácil, tá, as informações. Depois a impressão, mas a primeira coisa, a principal, é mudar o texto que eu tenho nesse ponto aqui, ó. Então esse número, essa digitação, essa mudança aqui, a gente tem que mandar fazer aqui, não tem jeito. Então a gente vai fazer recibo.cells, abre parênteses, que linha nós queremos, né? Linha 9, coluna 6. Linha 9, coluna 6. Ponto value 2 igual a lrng, e aqui nós estamos passando então o número da linha, que é aí, vírgula 1, porque nós temos apenas uma coluna, que é a coluna A, perfeito? Ponto value 2. Ponto value 2, tanto faz. Ok? Então está pegando aqui os textos, está pegando esse dado lá e está mudando. Para cada interação que ele fizer, vai mudando para o 1, para o 2, para o 3, então ele vai mudando lá. E o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa que a gente fez no anterior, que é a questão de imprimir, tá? Tanto faz a gente copiar de lá ou a gente fazer aqui. If lfl imprimir igual a false, então else end if.
Aqui a gente vai colocar a geração do PDF nesse ponto, e aqui embaixo a gente vai botar a impressão. Para o PDF, a gente tem esse texto, que é exatamente igual ao que a gente falou agora há pouco, exatamente igual. E para a impressão, a gente tem o mesmo texto também, que a gente fez para imprimir o atual, tá bom? Então está aqui o texto que a gente utilizou, exatamente igual, tá? Não muda nada, tá? O caminho da pasta, tudo igual, a gente manteve o nome da variável, né? A impressão também é a mesma coisa. E pronto. Então, quando ele terminar isso aqui, eu vou botar uma mensagem. Processo concluído. Ok? Processo concluído. Perfeito? Então, vamos apertar o botão ali e vamos testar. Vamos criar os botões agora, né? Deixa eu salvar aqui. Ah, faltou uma coisa. Aqui, como a gente está chamando com variável, a gente também tem que fazer o mesmo esquema que a gente fez antes. Lembra que a gente criou aqui o gerar atual e o imprimir atual? A gente tem que fazer o igual também. Public sub ls gerar todos PDF. Abre e fecha parênteses ou enter. Tá? Então, gerar todos PDF. Para esse, então, a gente vai gerar todos os PDFs, nós temos que chamar a função que a gente acabou de criar. ls gerar todos. Gerar todos. E no caso, a gente vai mandar como false, porque a gente não vai imprimir e sim gerar em PDF. Tá? Mesma coisa agora a gente vai fazer public sub ls gerar todos, imprimir todos. Abre e fecha parênteses e aqui a gente vai chamar então ls gerar todos. Gerar todos e aqui no caso a gente vai mandar true porque a gente quer então no caso imprimir. Perfeito? Alt F11 e vamos criar os botões que faltam. Clica sobre ele, botão direito, Ctrl e arrasta para baixo. O Ctrl Shift também pode ser. E aqui você vai colocar como todos. Ok? Botão direito, atribuir macro. Aqui você vai clicar então em imprimir todos. Perfeito? Clica sobre ele, botão direito, Ctrl Shift e arrasta para o lado. Você percebe que ele vai copiar e também vai manter na mesma linha. Tá bom? Botão direito aqui. Botão direito aqui. ESC. Botão direito aqui. Atribuir macro. E aqui a gente vai colocar então gerar todos PDF. Perfeito? Então vamos testar. Vou clicar em gerar todos PDF. Primeira coisa que ele perguntou é aonde eu estou querendo gerar esses PDFs. Tá? Lembrando que já tinha alguma coisa aqui. Perfeito? Vou clicar aqui. Vou dar um OK. E agora ele começou a gerar todos os PDF. Processo concluído. E concluído. E aqui a gente tem então o nosso texto já gerado. PDF, tá ali. Acme, empresa 1 e 2. Perfeito? Bom, então é isso. A impressão ia funcionar da mesma forma. Não vou clicar em impressão porque senão ele vai ficar perguntando para mim. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula onde a gente fez do zero um recibo, né? Um gerador de recibo onde você tem a impressão do atual, geração em PDF do atual, impressão de todos os recibos de uma vez só, ou geração de todos os recibos em PDF de uma vez só. Perfeito? Essa é uma aplicação que pode ser utilizada para vários outros tipos de documentos que você tem na tua empresa, tá? Vários outros processos, inclusive, tá? E espero que tenha te ajudado. Perfeito? Se você quiser aprender muito mais sobre Excel e muito mais sobre VBA, nós temos o nosso curso Domínio Excel, onde são mais de 40 horas que você vai ter 3 módulos de Excel básico, avançado e VBA, onde você vai aprender realmente do zero, uma didática bem legal. Nós aplicamos ali nesse curso, nesse método Domínio Excel, tá? Onde você vai aprender com certeza, perfeito? Além disso, você tem bônus incríveis que você recebe quando adquire esse curso, com acesso vitalício, tá? Em promoção em 10 vezes, sem juros. Aproveita porque tá bem legal mesmo essa oferta, tá bom? Bom, então é isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. A gente tem novas aulas toda semana. Valeu? Muito obrigado e um forte abraço. Até o próximo.